Sejam todos bem-vindos, peregrinos, ao quarto vídeo desse canal. É o canal chamado A Jornada da Alma. É um espaço de estudo das tradições de mistérios, mas ele não é só um espaço de estudo. Ele é um espaço também que convida a todos a participar desses mistérios, entendendo assim as sabedorias antigas, que o mistério é algo que a gente participa. Esse canal, hoje nós estamos no quarto vídeo. A gente começou esse canal, é uma leitura comentada de um livro que eu estou escrevendo, chamado A Jornada da Alma, e uma introdução às tradições dos mistérios. Então, a gente está fazendo, né, desse livro, a gente está fazendo uma leitura comentada, né, para a gente entender o que as tradições e mistérios entendiam como mistérios e como a jornada da alma participa desses mistérios, né. A gente começa sempre o canal chamando de peregrinos, porque somos todos peregrinos nessa jornada. E a gente, à medida que a gente vai avançando aqui nos vídeos do canal, a gente vai fazendo uma jornada de alma. E aqui a gente quer compartilhar com todos essa jornada, né? E então, sejam todos bem-vindos, né? E que continue acompanhando, né? Os vídeos, quem já vem acompanhando, e quem está chegando aqui pela primeira vez. Interessante que a gente agora vai apresentar a estrutura, né, de como a gente está conduzindo esses encontros nossos aqui, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu subo os vídeos, são gravados aqui no YouTube. Então, toda terça-feira estou disponibilizando um vídeo desse livro, né, que a gente está fazendo essa leitura comentada. A gente não está passando todo o livro, mas a gente pega partes, né, frases importantes do livro, e a gente vem aqui comentando, esse livro, tá bom? Eu vou aqui apresentar essa estrutura. Antes eu gostaria de que o pessoal ajudasse o canal e para que alcance mais pessoas. Então, também se inscrevam, né, e compartilhem, né? Se acharem que o conteúdo aqui está trazendo ensinamentos importantes, né, e está abrindo um espaço, né, para esse chamado de alma, né, que a gente vai ver que o livro, a primeira parte toda dele é voltado para que a gente, a partir daquilo que a gente está trazendo aqui, que a gente possa, então, né, se conectar com a nossa alma e entender, né, o que é esse chamado, como esse olhar para dentro pode nos ajudar, né, na nossa vida, né, e para que a gente possa trazer benefícios, né, mais paz, mais felicidade, e essa é o objetivo aqui de nós de estar compartilhando, né, esses conhecimentos, tá bom? Quando também a gente fala de tradições antigas, nós estamos falando de tradições muito antigas, né, que vêm desde os gregos, vêm dos filósofos gregos, né, dos mitos, vem do Oriente, né, vem dos gnósticos, vem dos teosofistas. Então, é uma reunião de tradições, né, que estão em todas as partes do mundo e que conversam entre si, né, os egípcios, através de Hermes Trismegistus, né, então elas se conversam, né, a gente vai ver que tem uma linguagem simbólica muito grande, mas que essa linguagem, apesar de usar, termos diferentes, eles têm algo em comum, né. E isso a gente vem tratando desde o primeiro vídeo, que a gente vem colocando aqui no canal, né, que a gente começa a falar do que é as tradições dos mistérios. Então, o primeiro vídeo a gente faz essa distinção, né, porque essa palavra mistério, né, ela se perdeu ao longo
né, dos tempos, e acabou sendo desvirtuada, né, sendo objetificada, né, ou que seja, trata mistério como algo, né, que fosse extraordinário, né, algo que estivesse ao alcance, uma conquista de algo misterioso. E a gente viu lá no início, né, no primeiro vídeo, a gente tratou muito dessa questão de como os antigos consideravam essa palavra mistério, né, que existe um olhar interno, um voltado para dentro, né, que o mistério ele está na gente e que esse mistério a gente participa, não é algo que está fora ou algo que eu me relaciono externamente. A gente tratou bastante dessas questões. E também falamos lá no primeiro capítulo, né, sobre o que que é essa jornada de alma, né, e que a gente traz aqui no livro, né, que eu já logo vou mostrar a estrutura para vocês, que um hino chamado o Hino da Pérola, né, que ele tem muito próximo a a parábola do filho pródigo, mas ele até antecede, né, datado até antes, né, e ele tem algumas diferenças, esse no capítulo 2 a gente tratou essas diferenças, né, no capítulo 2 do livro. Mas quando a gente, traz essa proposta aqui, a gente traz para que, tenha um olhar novo, né, que a gente se dispa, né, daquelas coisas, né, que a gente está acostumado, ou seja, daquela da forma como a gente vê, né, as coisas hoje e se abra, né, para uma nova possibilidade, né, através dessas tradições. E então a gente o capítulo 1, ele trata muito dessa diferenciação, né, de como as tradições antigas, viam o mistério e como isso foi sendo desvirtuado, né, ao longo do tempo. E nós tratamos algumas outras coisas lá no capítulo 1 também do livro, relacionado a essa questão da jornada da alma, né. As tradições antigas acredito, né, traziam, todas elas traziam que a gente, como ser humano, né, a gente participa dos mistérios através de uma jornada de alma, ou seja, que a gente sai, né, de um ponto de origem, passa para né, pela manifestação, né, aonde nessa manifestação a gente acaba, com essa necessidade de se desenvolver espiritualmente, ou seja, a manifestação, né, ela traz da potencialidade da origem, né, essa, multiplicidade como potência, né, e dessa origem que participa de todas as coisas, né. E aí ela de uma unidade, ela se vê numa multiplicidade, né. Então como se fosse uma queda em vários níveis, né, à medida que há a manifestação, vai acontecendo vários níveis de manifestação. E a alma, ela parte para uma jornada de amadurecimento, porque como potência, a alma ela precisa descobrir, né, a partir de uma da própria experiência, da própria participação, aquilo que já desde sua origem já está nela, né. Então, como já está nela, é como se fosse uma alma jovem que precisa partir, né, por isso a ideia do peregrino, né, que é partir para vários níveis da manifestação, encontrar um processo de individualidade, ou seja, ela começa a se distinguir uma, né, como se da unidade, ou seja, ela começa a se identificar com uma individualidade, para que a partir disso ela resgate essa unidade de novo. Ou seja, é como se uma alma jovem pudesse ter que sair para uma experiência para poder descobrir toda a sua potencialidade, é como se fossem nossos filhos, né, que
nascem com toda a potencialidade, mas eles precisam viver o mundo, né, precisam experimentar o mundo para que eles amadureçam. Então assim é entendido, né. E aí a gente também fala um pouco da questão do sofrimento, né, também fala desse ciclo, né, então de alma que sai de uma origem, cai no esquecimento, desse esquecimento ela se desperta, começa a se reconhecer e, né, a ideia é que ela retorne nessa origem amadurecida, né, é algo que é interno, assim entendi as tradições dos mistérios, né. E que toda a identificação externa, ela é só uma experiência para que a gente possa, a partir dessa experiência, reconhecer aquilo que já está desde o princípio com a gente, certo? Então isso a gente trata bastante lá na primeira parte, no capítulo 1, né? E traz então toda essa jornada de alma lá, que ela é a espinha dorsal, né, desse nosso trabalho aqui, de quem mergulha nas tradições, né, ou seja, participa dessas tradições de mistério, certo? Eu vou aqui mostrar a estrutura do livro, tá? Então a gente já viu toda a parte do capítulo 1, já vimos o capítulo 2, que eu vou comentar um pouco aqui antes de entrar, nós hoje começamos na primeira parte do capítulo 3, tá? Então eu vou mostrar aqui a estrutura para a gente entender essa jornada, né, essa jornada de alma, e para que a gente possa, né, a partir dando essa sequência aí, né, dessa participação, desse desvelar daquilo que a gente é. Então eu vou aqui colocar a apresentação, só um minuto. Então vamos começar aqui, né, antes de entrar no capítulo 3, mostrar, né, como esse trabalho está estruturado, tá? Então a gente falou que existe um hino, o hino da Pérola, e o hino da Pérola, ele traz toda essa narrativa, tá? É um hino, ele é simbólico, assim como a parábola do filho pródigo, e ele traz toda uma jornada, né? Então ele conta simbolicamente a jornada da alma, uma jornada espiritual, né? Uma jornada divina, né? E a tradição dos mistérios entende, né, que um mistério é algo na qual que a gente participa. Com base nisso, a estrutura que a gente vem trabalhando aqui é essa espinha dorsal do hino da pérola, e dessa estrutura simbólica também, dessa estrutura fundamental na qual a jornada parte de uma origem, né, ou seja, o príncipe, né, no hino da pérola, né, que representa essa jornada, ele sai de uma origem, ele cai na manifestação, aí ele se esquece, porque ele se identifica com a manifestação, esquece de sua origem, e aí ele precisa então ir se lembrando, né, e retomando a partir da experiência essa origem, é um lembrar, não é algo que está fora, é algo que está dentro, né, que a gente, como se em potencialidade, né, essa manifestação que está em todas as coisas, está em nós mesmos, e a gente precisa então fazer esse retorno, ou seja, precisa tirar aquilo na qual nos limita, né, a enxergar a nossa verdadeira essência, né. Então, na estrutura da obra, né, ela traz esse fluxo, né. Então a primeira parte, né, que a gente definiu aqui o nome como chamado, é para que a gente, nesses capítulos, para que entenda o que que é mistério, certo? Nas tradições antigas, são tradições que vêm, antes de Cristo, né, a gente inclusive atravessa a datação de Cristo, né, de Jesus, né, vamos dizer assim, né, porque Cristo era entendido de forma diferente, como é entendido hoje na na simbologia tradicional, né. Então, a gente vai tratar um pouco disso.
a ideia aqui também não é levar em momento algum, né, a questionar o que tem aí hoje, né, em termos de conhecimento espiritual, religioso, né, isso está lá no capítulo 1, a gente fala esse contraponto, mas não é questionar, é que a gente possa, a partir disso que está chegando, que a gente possa ver se a gente se identifica com isso e trazer isso, né, não desapegado, né, do que a gente já conhece, para abrir o espaço para o novo, né, e aí ver se a alma se identifica com isso. Então aqui, todo o aspecto, tudo que a gente vai trabalhar, ele é para ser levado pela própria sabedoria, pela própria tradição, não por quem fala, né, por que que eu vou estar aqui falando, né. Então, traz para que façam essa própria autoavaliação, tá bom? Então a parte um que chama-se chamado, que fala a tradição dos mistérios, ele tem 3 capítulos, a gente já trabalhou o primeiro, né, que a gente falou que esse primeiro capítulo traz essa fundamentação de que é os mistérios, para a tradição dos mistérios, né, traz uma série de outras coisas que são bem, sim, apesar de ser inicial, é profundo, tá. Então, às vezes, a gente vai ler uma vez, 2, 3, para começar a entender, porque a gente, estar condicionado muitas vezes, né, a vamos dizer assim, a cultura que a gente vive, né. Então, quando a gente começa a buscar uma cultura que estava lá atrás, talvez a gente não tem essa visão profunda que eles tinham lá atrás, porque a gente está em outra cultura, né, em outros momentos, vamos dizer assim, tá. E então, o capítulo 1 a gente trouxe toda essa reflexão sobre o que é o mistério. E no capítulo 2 a gente tratou dessa unidade ao esquecimento, ou seja, trata da descida, né, dessa manifestação em descida em vários níveis de manifestação. Então fala de uma unidade, né, a gente comenta o que é essa unidade, o que é essa origem, no caso do príncipe, né, da onde ele saiu, né, na jornada da alma, até o esquecimento, né, quando ele se esquece de sua origem, tá. A gente traz vários aspectos, como é que isso se dá, né, como é que se dá a manifestação, como é que se dá o esquecimento, né, traz uma série de questões em relação a isso, né, de como as tradições viam isso e como elas tratavam disso como algo muito importante para que a gente entenda, né, essa jornada, né, que a gente está fazendo, todos nós aqui, né. E hoje, então, a gente entra no o chamado da alma e a recordação da origem, né. Porque essa primeira parte trata dessa descida e também da possibilidade que aqui, como a gente está tratando de uma jornada de alma, essa possibilidade para a gente começar a olhar para dentro e ver se a gente identifica com algo, né? Com algo disso, desse chamado, né? Porque se é uma tradição que trata de profundidade, né? De algo profundo, de algo que é inerente, né? A todas porque a manifestação está de todas as coisas, então é inerente a todos nós, provavelmente o chamado chegue para todos nós, né. Como a gente participa dos mistérios, esse chamado está presente de alguma forma. O que acontece muitas vezes a gente não percebe, né, esse chamado. Então toda essa primeira parte é para a gente trazer à luz, né, essa da alma, essa possibilidade de começar a escutar esse chamado e se a gente começar a se identificar, ou seja, se a alma de vocês, né, que estão aqui hoje junto comigo numa terça-feira, né, participando desse canal junto, né, estamos aqui juntos, participando desses mistérios, esse
a gente olhando para dentro começa a se identificar com essa essência, né, que imanente, permanente, que está em nós. Quando a gente, terminar, essa primeira parte, né, a ideia é que a gente começa então a escutar esse chamado. Se a gente se identificar, né, e se, né, propor, a gente tem um caminho, né, e um caminho para que a gente possa então acabar desenvolvendo, né, essas potencialidades para que a gente possa então a nos preparar para esse retorno, né, da alma. E a gente trata muito, né, dessas questões das aflições humanas, como é que a gente trabalha essas questões das aflições para a gente encontrar essa paz, essa serenidade, essa felicidade, né, que, está na natureza intrínseca, né, do ser humano, né. O que acontece é que a gente está procurando no lugar errado, né, conforme o entendimento dessas tradições de mistérios, né. Então, talvez, te procure fora, né, procure essa felicidade, essa paz de espírito, essa esse amor, né, nas coisas efêmeras da vida, né. E aí, começa a partir desse primeiro momento do chamado, a gente se identificando com isso, parte para uma segunda etapa. Essa segunda etapa, então, é a preparação, e a preparação ela entra nos mistérios menores. Como eu te disse que é uma jornada através dos mistérios, a participação dos mistérios, então a gente entra nos mistérios menores. Por que mistérios menores? Mistérios menores quer dizer que são mistérios que estão mais próximos da gente. Não é que é menor por ser menor ou maior porque é maior, né, é menor no sentido de proximidade, aquilo que está mais ao nosso alcance, né, e mesmo assim é profundo, existe muito simbolismo, né, não é uma interpretação literal, né, a linguagem simbólica foi muito utilizado, porque falar de uma origem inefável, né, incognoscível, ou seja, que não pode ser atribuído qualidades, né, porque senão ela no momento que tu atribui qualquer qualidade a uma origem, você está objetificando algo, né, você está criando um objeto, você está criando uma relação de um eu em algo, né, e a tradição dos mistérios, né, não, trata isso como um erro, né, trata isso como que não tivesse essa separação, né, essa separação é que nos leva ao sofrimento. Então quando a gente entra nos mistérios menores, aquilo que está mais próximo da gente, a gente vai ter 6 outros capítulos aqui que a gente trata então dessa preparação, porque é entendido que precisa passar por um processo primeiro de purificação, né. O que que seria a purificação? Quando a gente está tratando de algo que nos, vamos dizer assim, que nos coloca um véu, né, algo que é como se tivesse um espelho que está sujo. A gente precisa limpar esse espelho. A luz atravessa o espelho, mas ela atravessa com sujeira. A gente precisa ir limpando para que a luz cada vez entre com mais intensidade, né. É quando os meus óculos aqui que estão todo arranhado, né, então eu não enxergo direito porque eles estão arranhado, tem que ir limpando, está sujo, tem que ir limpando para enxergar melhor, né. Então é mais ou menos é por aí, né, fazendo uma analogia. Então aqui nesse momento nós vamos fazer essa purificação, né, e começar já nesse primeiro, né, na parte 2 dos mistérios menores, começar a entender a linguagem simbólica e também começar a entender aqueles condicionamentos, né, que a gente já fala também um pouco na parte um, como aqueles condicionamentos criam né, essa sujeira no espelho, né, e toda a linguagem simbólica, o que representa, né, esses condicionamentos e como a gente pode se livrar desses condicionamentos, né, para que a gente possa ir purificando e encontrando nossa verdadeira natureza. Depois nós temos a gente chega a ver que aqui, já é
um grande passo, né, alcançar isso pode levar muito tempo, muito trabalho, né, mas faz parte de toda a jornada da alma, nós vemos muito tempo se condicionando, então a gente precisa aos poucos, né, tirando essa sujeira, esses condicionamentos que nos levam ao sofrimento. Depois a gente tem a parte 3 do livro, né, que fala dos mistérios maiores, né, e depois, né, que já é aí o retorno, ou seja, quando eu já encantei um grau, um certo, né, nível, ou seja, de consciência, eu já reconheço a minha natureza divina, já conheço a minha alma já se reconhece como uma potencialidade e que já encontra, né, o seu lado espiritual na vida. Já no retorno, então, a gente então começa uma outra caminhada, né, que até depois, na parte 4 a gente volta à reintegração da nossa origem, tá. Esse livro já está escrito a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4 eu ainda estou escrevendo, mas eu não quis perder o tempo, né, de não nem na questão de perder tempo, eu achei que já era o momento de começar a trazer isso, né, à luz, né, como um trabalho de doação minha para com as pessoas, né, com nossos irmãos, né, de alma, nossa jornada, ok? Então é a estrutura que nós viemos trabalhando vídeo após vídeo. Hoje, então, nós vamos ver o capítulo 3. Mais um detalhe, aqui eu deixei o capítulo 1, deixei no último vídeo um link, tá? Porque eu acho que o capítulo 1 é muito importante, ele traz a base, então eu já disponibilizei, como está escrito, né, um link do capítulo 1 da primeira parte, está lá. E vou colocar nesse vídeo de hoje também o link, tá? Mais uma vez peço que acompanhem, né? A gente vai com calma, né? Tentar fazer, não estender muito, mas também não podemos ir com muita pressa, porque faz parte de uma nova linguagem, de um novo conhecimento, então a gente tem que ir devagarinho. Não, então no capítulo 2 que a gente falou da unidade, né, do crescimento, como a gente cai na individualidade, como a gente cai no esquecimento, também no capítulo 2 nós terminamos com o hino da pérola. Quem não conhece o hino da pérola, vá lá no capítulo 2, veja o hino da pérola, dá uma assistida lá, qual é a diferença do hino da pérola a parábola do filho pródigo, tem uma diferença muito significativa em relação do que a tradição dos mistérios tratavam, né, como mistério, né, essa participação como mistério, tá, então tá lá, tá. Então e o link que eu vou deixar aqui então do capítulo 1. Mais uma vez peço que, se inscreva no canal, né, para que, né, aquelas coisas, né, o sininho e todos, que compartilhe com amigos, que acham que esse conteúdo pode ser relevante, né. Eu entendo que é relevante para todas as pessoas que estejam preparadas e abertas para esse tipo de sabedoria, tá bom? Então vamos hoje então começar a parte 1 do capítulo 3. Tá, então essa parte a gente está entrando ali no finalzinho da parte 1 e aí a gente vai tentar então ir desconhecendo cada vez mais o que é esse chamado, né, para a gente poder olhar para dentro da gente e ver se a gente se identifica com esse chamado, tá bom? Vou mudar a lâmina aqui. Tá. Então a jornada da alma, capítulo 3, o chamado da alma e a recordação da origem, né, leitura comentada, parte 1 do capítulo 3. Quando algo começa a chamar.
Se o hino da Pérola nos ensina algo, é que a alma pode esquecer sua origem, mas jamais perde completamente a ligação com ela. O príncipe pode atravessar deserto, vestir as roupas do Egito, aprender os costumes daquela terra e tornar-se tão semelhante aos seus habitantes que já não consiga distinguir-se deles. Pode até esquecer a missão que conduziu até ali e passar a considerar natural uma existência que, em sua origem, era apenas uma etapa da jornada. Então ele começa essa parte 3 trazendo lá na parte do hino da pérola, né, que a gente viu lá no capítulo 2, trazendo essa questão, né, da chegada ao Egito, né, que apesar de a gente chegar no Egito, a gente vestir as vestes do Egito, quem é o Egito, né? A gente viu lá no hino da pérola que o Egito seria a nossa condição atual, tá? Quando a gente está na manifestação, nesse nível de manifestação material, né, que a gente se encontra hoje, e que a gente se identifica, né, com essa realidade que nos circunda. É como se existisse tudo que acontece, que a gente percebe, né, a gente se identifica através dos órgãos e sentidos. Né? Então a gente se identifica com as coisas do mundo material, com a objetificação, se identifica com a nossa própria personalidade, e a gente já viu isso, que essa identificação é o que nos causa aflição. Então, quando a gente cai no esquecimento, né, nessa jornada do príncipe, que à medida que a emanação avança, né, em vários níveis, né, acaba que esse avançar vai criando uma individualidade, né? E essa individualidade é necessária para que nós podemos viver uma experiência e, a partir da experiência que a gente vive, se identificar com aquilo que realmente a gente é. O problema é que a gente se identifica com o mundo externo, com o mundo dos objetos, e como se fosse um eu subjetivo e um objeto lá fora, como se algo, né, fosse tudo separado. Então a gente se identifica com essas coisas, né, com essa dualidade, com essa visão dual do mundo. Né? E essa identificação é a causa dos sofrimentos, né, e é a causa que eles chamam de uma ignorância. Né? Ignorância não tem nada a ver de ser ignorante no sentido como uma palavra é utilizada hoje, mas é a ignorância da unidade. Então, e que também fala dessa missão, que a gente esquece da nossa missão, né? Da nossa missão, é como a gente é potência em manifestação, a gente precisa desenvolver essa potência através de da experiência, né? De uma experiência para que a gente amadureça com uma alma divina, né? Com um espírito, né? Que a gente amadureça, né, que nem um filho quando sai da casa do pai vai, né, para amadurecer. Só que existe uma missão, né, isso a gente vai como uma missão, a missão de se tornarmos melhores, tornarmos seres que não só têm a potência, mas possam exercer essa divindade, né. Então, para exercer essa divindade, eu preciso né, de uma estrutura, né, e essa estrutura é a emanação, né, quando isso se manifesta, tá bom? Então ele começa com essa parte, tratando dessa parte da chegada dele, né? Quando o príncipe sai e chega ao Egito, tá bom? Ainda assim, algo permanece silenciosamente preservado no centro de sua consciência, com uma memória adormecida que não desaparece, mesmo quando tudo ou mais parece ter sido encoberto. Então existe, né, a gente viu também que nas tradições do mistério, como existe algo emanado, ou seja, existe uma presença constante, né, algo que
que está sempre presente, esse algo é interno, né? Então existe a, a vida, né? Existe uma substância, né? Então entendi uma substância que está sempre presente, sempre emanando, né? Então traz um pouco, não esse aspecto da criação tradicional, como disse, né? O criador e a criatura, mas como se a criatura está é, presente, né? A criatura está presente, né? Na criatura, entre aspas, né? Porque é só um invólucro, né? Que é criado para que a gente possa se manifestar. E mesmo nesse invólucro existe uma presença, mas essa presença ela está sempre emanando, né? Está sempre constante. Então, por mais que eu caia no esquecimento, né? Por mais que eu me identifique, né, com as coisas transitórias da vida, a presença está sempre, a presença, né, divina, ou a presença emanente, a centelha divina, ou a mônada, como era tratada, ela está sempre presente, está sempre junto com a gente, né? Ou seja, está na gente, melhor dizendo, né? Porque ela emana, é como se, como tudo está em fluxo, né, da menor forma, existe uma emanação, é como o sol que está sempre irradiando, né? E essa identificação, né, só voltando aqui para esse trecho, dei uma olhada aqui, essa identificação, então, né, faz com que, quando, à medida que eu caio na multiplicidade e nós precisamos de uma certa individualidade, né, uma certa individuação, para que a gente consiga experimentar a realidade, né, experimentar a realidade que nos envolve, né, não identificar, mas experimentar para reconhecer a nossa própria natureza, essa memória, que diz a memória da origem, é tratada como uma sabedoria que, né, que está na gente, porque a gente veio da origem, a gente tem esse lugar na origem, né? Então, essa memória, né, essa sabedoria de quem nós somos, né, de quem nós em essência, né, apesar de cair, né, de estar vamos dizer assim, encoberta, né, pela percepção dessa própria individualidade que é criada, que se identifica com as coisas, e ela é como se estivesse encoberta, mas ela está ali por trás, a essência divina está presente, a sabedoria de quem nós somos já está sempre presente. O que a gente precisa é desvelar, tirar os condicionamentos que fazem com que a gente se identifique, certo? Se identifique com as coisas que são impermanentes, né? O despertar espiritual, portanto, não consiste em fabricar uma nova identidade, adquirir uma condição especial ou transformar-se em algo que nunca fomos, né? Então, eu não preciso adquirir algo novo, né? Me transformar em alguma coisa. Eu preciso é desvelar aquilo que eu sou, né? Eu preciso tirar aquilo que encobre que eu sou, né? Em essência, tá bom? Trata-se, antes de tudo, de um processo de recordação, na qual a alma começa lentamente a reconhecer aquilo que sempre foi, mas que a vida havia sido ocultado pelas experiências, pelas identificações e pelos condicionamentos acumulados ao longo da jornada, né? Então, quando a gente vai descendo para o Egito, em níveis, né, cada vez mais materiais, vamos dizer assim, né, que a gente possa ir se individualizando, a gente tem que voltar para a origem, que é nos voltando à unidade. Na medida que a gente vai se separando, a gente precisa encontrar a unidade. Então, a separação é o campo, né,
na qual eu me encontro para encontrar a unidade, né, na qual eu pertenço, certo? O que a gente precisa então é desvelando essa unidade que está em todos nós, tá bom? Esse processo nem sempre se inicia por meio de uma experiência extraordinária. Então aqui, por exemplo, esse capítulo 3 a gente está olhando, né, a gente falou então do príncipe que chegou ao Egito, que está identificado, né, com as coisas do Egito, certo? Nós somos todos os príncipes que hoje nos encontramos no Egito. Somos todos, então, peregrinos, né, que estamos hoje numa terra distante, identificado com as coisas dessa terra. E em alguns momentos algo acontece, certo? Algo começa a se despertar. Isso faz parte do processo. Por quê? Porque a gente viu que a presença, né, espiritual, a centelha divina, né, ela está na gente, né? Se existe algo permanente, porque tudo que a gente enxerga na nossa volta é impermanente, inclusive a nossa própria personalidade é impermanente, a gente comentou isso, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo nessa vida, né, ou para quem acredita em outras vidas, ou a tradição do mistério, todas elas falavam no karma e outras, né, outros aspectos. Mas aqui vamos, já que ainda estamos andando, vamos falar então na própria vida. A gente, quando nasce, a gente vai mudando a nossa personalidade, ela está sempre fluindo. Se a personalidade, esse eu que eu me identifico, esse eu que eu sou, está sempre mudando, então esse eu que eu sou não pode ser eterno. Se existe uma verdade, não pode estar ligada a esse eu que eu sou. Tem que ter algo, né, por trás, ou seja, tem que, por dentro, ou seja, tem algo que está na gente, né? Se não é esse eu, quem é? Né? Isso a gente começou já a ver lá no capítulo 2. Então, aqui a gente está falando então dessa essência permanente, né? Então, nós estamos no Egito, então essa essência está em nós, né? Esse processo nem sempre se inicia por meio de uma experiência extraordinária. Na maioria das vezes, começa de maneira discreta, quase imperceptível, como uma inquietação difícil de explicar, uma sensação persistente que existe algo mais, ou um desconforto que não desaparece por completo, mesmo quando a vida parece seguir normalmente. Ou seja, a gente é identificado com o Egito, mas em alguns momentos na vida, não sei se, né, se alguém vai se identificar com isso, mas parece que tem algo que falta, uma sensação de que eu, né, tudo que eu vivo, né, tudo que eu, né, observo nessa vida, não me traz respostas, né. Aquelas e aí eu começo a sentir que, ter essa sensação, né, de que tem algo mais para além daquilo que eu posso perceber através dos meus sentidos, né. Aquela experiência de um eu e os objetos que estão na minha volta, né. Um eu e uma consciência, não uma consciência, na verdade, a gente não fala mais de algo subjetivo que está em mim, né, que também eu me identifico como se fosse algo que está dentro, mas é separado, entendeu. É meio complicado também, porque essa psicologia, né, que trata os aspectos da mente, né, como algo que nos aflige, né, a algo que é permanente. Se algo é permanente e ela vem de uma fonte pura, ela não é esse algo permanente, não pode ser afligido por aquilo que é impermanente. Então nem as nossas modificações psicológicas, né, é, na verdade, algo permanente. Elas vão mudando, nossas emoções mudam,
nossos condicionamentos mudam, nossas, né. Então tudo isso, né, que a gente se identifica, né, "Eu sou isso mesmo", né, "Será que eu sou isso mesmo?". A gente deve começar a perguntar. Então a gente tem algo que começa a surgir, né, quando a gente começa a ver: "Ah, eu busco a felicidade nas coisas, eu busco felicidade nisso, mas eu consigo aquilo, mas parece que a minha felicidade eu nunca alcanço", né, e parece que alguma coisa está faltando, certo? Quem sou eu? Qual o sentido de tudo isso? Existe algo além daquilo que meus olhos conseguem ver, minha mente consegue compreender? Essas são perguntas que a gente começa, em algum momento, fazer, né. Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Por que que eu estou aqui, né? Por que que as pessoas sofrem? Qual é o significado disso tudo? São perguntas, né, que às vezes a gente se depara durante a vida, né, e começa a despertar, será que tem algo mais, né? Essas perguntas não surgem apenas como curiosidade intelectual, elas carregam uma força diferente, porque parece vir de uma região mais profunda do ser, e quando aparece, já não pode ser completamente silenciadas. À medida que a gente começa, então, a se questionar, né, a gente pode passar uma vida inteira e não se questionar, né, natural, a gente vai buscando, está no condicionamento, está identificado tanto com as coisas que a gente fica vivendo a vida e tentando superar as adversidades, né, tentando manter os momentos felizes e renegar, né, ou tirar os momentos tristes da nossa vida, né. Porque a gente está tão identificado que a gente fica sempre atrás da felicidade, né, e evitando aquilo que nos faz sofrer, certo. Mas será que em algum momento, né, eu faço tô tão condicionado a isso e acho que tem aqueles momentos de pouca felicidade, né, daqueles momentos que a felicidade é tudo que existe, né. Mas então, alguns momentos você começa a dizer assim: "Não, não pode ser só isso, né, será que tem algo mais por trás disso?". Essa pergunta geralmente é algo que vem de dentro. Quando a gente começa a se questionar, vem de algo que vem para além daquilo que a gente percebe. Se vem para além daquilo que percebe, ela vem de algum lugar que entende, começa a entender que talvez há essa possibilidade de algo para além de, né, disso tudo que a gente vive, tá bom? Essas perguntas não surgem apenas como curiosidade intelectual, elas carregam uma força diferente, porque aparece vir de uma região mais profunda do ser, e quando aparece já não pode ser completamente silenciada. Por mais que a gente tente silenciar, às vezes o sofrimento começa a vir, né, em função que a gente quer silenciar algo que é natural, que está querendo nos chamar. Em alguns casos, isso acontece através de uma perda, em outros, por meio de uma crise, de uma enfermidade ou de uma profunda decepção, né? Se decepciona com a vida, ou está numa crise existencial, né? Ou acontece algo na minha vida que eu perdi, que eu era muito apegado e eu perdi, ou uma perda de um ente querido, de uma relação, né, ou a perda, sei lá, né, do fim, um término de uma relação. Então, muitas vezes, isso vem, né, vem dessa forma. E, alguns momentos, a gente passa batido e outros a gente começa a perceber: "Opa, né, será que essa coisa que vem de dentro não quer me dizer algo", né, e a gente começa a tentar olhar para dentro.
Porque a gente às vezes está tão, tão envolvido com as coisas do cotidiano, que a gente não para olhar para dentro, né, e olhar para essas aflições, né, e dizer assim: "Será que", né, que esse sentido, um sentido às vezes nos leva a um sentido de vazio muito grande, né, na nossa vida, né. Há também momento em que o chamado se manifesta através da beleza, do amor, da contemplação de uma experiência de unidade, que ainda que por poucos instantes, abre uma janela para algo maior do que nós mesmos, né. Então nem todo mundo recebe esse chamado através de um sofrimento, né. Muitas vezes, dependendo de como a gente contempla a vida, a gente começa a enxergar que a vida tem uma beleza para além daquilo que a gente percebe, né. Existe algo que que unificam, né, essa beleza da vida, né. Beleza de estar vivo, a beleza de enxergar a vida nas coisas, né, então, isso também pode ser algo revelador, né, dizer que se existe essa beleza em todas as coisas, então existe essa beleza dentro da gente também, né. Quando a gente começa a se identificar pela beleza, a gente traz uma coisa muito bonita, né, que é uma possibilidade muito bonita, que é como a gente começa a identificar essa compaixão, esse amor, né, pelo tudo que existe, né. E isso é uma forma também de a gente começar a olhar né, para essa algo, né, que existe, né, essa beleza por trás da vida, né, que está em todas as coisas. A gente começa a se identificar como participante e não como, né, essa separatividade. Se a gente começa a se identificar que a gente participa de algo maior, né, a gente também está escutando esse chamado, tá bom? Não se trata ainda da realização espiritual, da iluminação, da compreensão completa do caminho. É apenas um primeiro deslocamento interior, uma inclinação da consciência em direção à verdade. Mas esse movimento modifica profundamente a relação da alma com a própria existência. Então, quando a gente começa, né, a observar, né, que existe algo, né, que deve ser permanente, algo que tem uma beleza, algo por trás, né, da simples aparência de tudo isso que se dissolve, né, que existe algo por trás disso tudo, isso, né, começa a nos revelar algo, né, porque quando a gente começa a olhar para dentro e enxergar essa, eh, essa algo permanente, né, na gente, né, que é inerente a todos nós, né, isso é de uma beleza profunda, né, e a gente pode ver uma possibilidade de uma felicidade, uma possibilidade de uma paz, a possibilidade de algo maior, na qual eu possa, então, experimentar, né. Até então, ela se encontrava inteiramente identificada com o Egito. Quem, né? A alma, né? Na verdade, a nossa, parte, que se individualizou, né, começa a se identificar com o Egito, com suas roupas, seus costumes e suas promessas. A partir desse momento, porém, começa a surgir uma suspeita. Talvez o Egito não seja sua verdadeira pátria. Talvez exista um reino. Talvez aquilo que parecia ser toda a realidade seja apenas uma parte da jornada. E então é isso, né, que a gente vem trazendo no Jornada da Alma, né, que talvez, né, esse talvez, a gente comece então a quando a gente começa a olhar para esse talvez,
é a primeira possibilidade de a gente encontrar esse reino que está dentro de nós, né. O reino na qual a gente, sai, né, de uma jornada, mas ele nunca sai da gente, né. E aqui a gente entra então na questão da nostalgia da casa perdida, né. Existe uma nostalgia, se existe então essa possibilidade, nessa identificação, né, existe que os antigos chamavam de uma nostalgia da alma, né. Se ela começa a verificar que existe algo para além daquilo que a gente percebe, que é transitório, que é impermanente, então talvez eu comece a sentir um vazio, né, de como se existisse algo e eu não sei bem o que é, e que traz essa sentimento de vazio que nos leva para pensar que existe uma lembrança de algo que quer nos revelar alguma coisa, né. Esse vazio é bom, gente, não é essa nostalgia é boa, né, não é algo ruim, né, mas, muitas vezes a gente se identifica com um vazio, eh, tentando tornar esse vazio como se fosse algo ruim, né. É como se eu quisesse cair num processo de vitimização pelo, eh, pensar que eu não sou desse mundo. E como eu não posso ser desse mundo, né, é como se eu fosse estranho a mim mesmo. Essa estranheza de mim mesmo, em função dos condicionamentos da vida, né, vai me fazer que eu me sinta estranho no mundo, estranho em relação aos outros, estranho em relação, né, à vida, estranho em relação, e isso vai me dando um sentido de vazio, né. E esse vazio, se a gente começa a se aperceber, é uma nostalgia de que realmente será que eu não sou desse mundo, né? Originalmente falando, né? A minha essência divina, né? Não pertence a esse mundo. Não que o mundo seja ruim, né? Mas que talvez eu precise não ser tão apegado, né? Às coisas do mundo, às coisas transitórias, né? Então, a nostalgia da casa perdida. Existe uma palavra que talvez nos ajude a compreender com maior profundidade esse momento em que a alma começa a despertar. Nostalgia. Não se trata de lembrança de um acontecimento específico, mas de uma sensação silenciosa de ausência, como se algo estivesse sido perdido ao longo da caminhada, embora não saibamos dizer exatamente o que é. Nessa sensação de vazio, de não pertencimento, como se algo tivesse perdido. Eu me sinto perdido, né. A vida segue seu curso, os compromissos são cumpridos, os objetivos continuam sendo perseguidos, e ainda assim permanece uma impressão difícil de explicar, como se nada daquilo fosse suficiente para responder àquilo que existe de mais íntimo em nós, né. Então esse vazio muitas vezes é acompanhado disso, né. Como? Por que que apesar de eu estou levando a minha vida, né, de trabalhando, me esforçando, né, tentando encontrar a felicidade, tentando me sentir pertencente, né,
mas ainda tem esse sentido de vazio dentro de mim. Parece que está faltando algo, né, algo íntimo, algo que me faz sentir como pertencente, né, a um mundo de felicidade, né. Não é uma tristeza comum, nem um desânimo passageiro, é antes uma espécie de saudade de algo que a mente não consegue nomear. Nesse primeiro momento, né, como é um chamado, né, esse olhar para dentro, a gente começa essa busca interna, a gente começa a sentir esses vazios, isso pode perpetuar por muito tempo, né. E não é da noite para o dia que essas coisas começam a acontecer. Mas quando a gente começa, então, a ter paciência, poder olhar por que desse vazio, desses condicionamentos, o que que me leva a essa nostalgia, né, esse esse algo que eu não consigo nomear, né, aí pode ser que as coisas comecem a a a a aparecer, né, pra gente. Esse é o primeiro momento, né, que a gente possa começar a se identificar com algo para além daquilo que é efêmero, algo permanente, algo imanente em nós, algo que está sempre junto com a gente. Muitas pessoas passam anos tentando preencher esse vazio. Parece que eu estou antecipando as lâminas, gente, mas isso vem pelo próprio conhecimento, né, mas não estou antecipando aqui não, tá. É que, à medida que eu vou lendo aqui, as coisas já vão chegando a mim, né, pelo próprio tempo, né, que eu venho com esse trabalho, né, com esse trabalho pessoal, com esse trabalho de busca nas tradições mistéricas, tá. Então muitas pessoas passam anos tentando preencher esse vazio. Quanto mais procuramos preencher essa ausência apenas com elementos externos, mais ela parece revelar que sua origem pertence a uma dimensão diferente da existência, ok? É isso, né, a gente começa aos poucos, né, às vezes, né, pode levar mais de uma vida, tá, depois a gente vai já tratando dessas coisas, tá. Isso para algumas pessoas pode parecer estranho, tá, no primeiro momento, falar da possibilidade de existir mais de uma vida, mas a gente vai ver que isso tudo tem muita coerência. Existe um propósito para isso, não é algo simplesmente jogado, né, para se acreditar ou não, tá. É algo que a gente tem que investigar, investigar com o coração, com a alma, né. Então, a gente vê que isso pode perdurar. Quanto mais cedo a gente, aproveitar a nossa vida para, então, se dedicar a essas coisas, se dedicar a olhar para essas coisas que nos afligem, né, que a gente, sente essa nostalgia e começar, então, buscar as respostas para nossas aflições, mais a gente aproveita a vida que a gente está vivendo, né. Nada impede de eu ter meus compromissos, ter meus de lazer, mas a qualidade que eu trago para a minha vida, será que eu tô com a qualidade do lazer está sendo preenchido com aquilo que eu preciso, né, daquilo que realmente, né, ou simplesmente eu estou usando aquilo para fugir das minhas aflições, né. Então é isso, né, a gente, né, buscar também ter uma vida, né, de ações retas, uma vida de não perder tempo, né, de ficar postergando, né, procrastinação. Então, quando a gente começa a entender, esse caminho espiritual das tradições e mistérios, a gente começa a ver que a gente começa a se envolver mais, né, com a nossa vida, né, tomar mais controle pela nossa vida. Aham. Começa a valorizar os dias e a vida que a gente recebeu, né. E esse é o trabalho aqui que a gente está tentando também trazer com essas tradições no Jornada da Alma, né. Que a gente comece a olhar um pouco, né, para
para esse chamado, né? E a partir daqui no canal, que a gente possa então trabalhando essas questões na gente, né? Então essa primeira parte, ela está muito voltada para isso, né? A gente termina esse capítulo, a gente vai ver todo esse capítulo 3 com esse depois de tudo que a gente já viu, o que que é as tradições, como é que, né, o hino da Pérola, com esse mergulho nas diversas dimensões, né, da nossa missão, né, da missão do príncipe, tudo isso que a gente tem vendo combina nisso, para que a gente possa chegar no final dessa parte, né, ler, reler, trazer para nosso entendimento da nossa alma, para que a gente possa começar a se abrir, né, para assumir, né, se olhar para dentro e assumir a nossa vida, né, como algo que está em cima de um olhar, né, de amor com aquilo que, primeiro, né, com aquilo que é da nossa essência, aquilo que nos chama, né, nos chama para a gente cumprir a nossa jornada, nos trata com amor, né, porque esse amor, né, está inerente na gente, né. Quanto mais procuramos preencher essa ausência apenas com um elemento externo, mais ela parece revelar que sua origem pertence a uma dimensão diferente da existência que vivemos, né. Cada uma Cada uma à sua maneira afirma que existe na alma uma memória silenciosa da unidade. Cada uma quem aqui, né? Acho que faltou aqui. Cada uma das tradições, né? À sua maneira afirma dessas tradições de mistério, né? Que a gente está trazendo aqui, afirma que existe a alma uma memória silenciosa da unidade, né? Então, se existe essa sabedoria, essa memória da onde nós partimos, né? E se nós esquecemos, o que que nós precisamos fazer, né? Podemos revelar essa origem que está na gente. É uma questão de revelação, não é uma questão de achar, né? Não é uma questão de a sabedoria, ela já está na alma porque ela vem na própria emanação, tá? Então é isso. Não se trata de uma lembrança psicológica, né? Uma memória, né? Como se fosse algo psíquico. A memória psíquica, né, a memória que a gente trata do trata das experiências que a gente vive no mundo, nessa experiência de um eu com o mundo. Então essa não é essa memória que a gente está falando, está falando da memória da origem, a memória da essência, tá? Não é uma memória psicológica, como aquelas que recuperamos ao recordar um fato da infância, nem de uma consciência intelectual adquirida pelo estudo, tá? É uma memória daquilo que nós somos em essência, dessa sabedoria que se reconhece nessa participação da unidade. Talvez possamos compará-la a uma bússola que continua apontando para o norte, mesmo quando o viajante. Vamos lá, de novo. Talvez possamos compará-la a uma bússola que continua apontando para o norte, mesmo quando o viajante desconhece sua existência. Ou seja, né, traz essa ideia de um caminho, nessa memória, essa sabedoria, né, porque não é essa memória psicológica, essa sabedoria inerente, né, essa sabedoria que está na própria emanação, na centelha divina que habita na gente, né, essa permanência, né, que está sempre permanente, essa memória, ela é a bússola, né? É nela que nós vamos encontrar o nosso caminho. E para isso, a gente precisa desvelar, né, aquilo que já está em nós. Da mesma forma, a alma não deixa de orientar-se para a sua origem apenas porque a personalidade já não reconhece essa direção.
Ou seja, a alma, quem se identifica com as coisas do Egito é a personalidade parece estar voltada para essa direção, para essa identificação, para essa separação de um eu e um outro, do eu e das coisas, né. Mas a alma, ela é pura, né. O que acontece é que o nosso aspecto que, né, que precisa, que é impermanente, que precisa para se experienciar o mundo, não escuta a alma, ele se identifica com o mundo, né, ele está apontando para a direção errada, né, ele deveria trabalhar para a alma e não se isolar daquilo que é a sua permanência. Essa vontade de permanecer em algo que é efêmero não é da alma, porque a alma não, ela não é efêmera, né. A alma ela é permanente, é um aspecto em nós que é permanente, né, assim como o espírito em cima, assim como a consciência crística que habita em nós. Os 3 aspectos da trindade, né, estão habitando em nós. Nesse momento, habitam em nós, são emanentes, estamos, né, em fluxo constante na nossa vida. O que se identifica com é a nossa personalidade, né. Então ela, ao invés de estar a serviço da alma, ela está a serviço dela própria, né, a serviço de uma manutenção de algo que ela não é, permanente, né. É muito, pra gente que talvez, assim, eu que já há algum tempo, né, para mim foi muito difícil, isso que eu estou falando é fruto de um trabalho, de estudo, de um tempo, né. Mas não parece algo, né, que a gente, se a gente começar a olhar, né, para dentro, né, a gente começa a identificar isso na gente, né. Quem que está no controle da situação? Quem está sofrendo? A alma sofre? Será que a alma, né, pura pode sofrer? Né? Então é isso que a gente tem que começar a olhar, né? A gente trouxe muitos aspectos aqui, né? E vamos conversando com muitas coisas. Então nisso a gente tem que começar a olhar isso. Muitas pessoas talvez que estejam aqui no momento, né, estão dizendo assim: "Putz, isso é muito difícil, muito profundo. E como a gente pratica, né? Como a gente pode, existe uma técnica, existe um método, existe, né? Não dizer que existe, mas nenhum método vai funcionar se a gente não se propor a trabalhar as questões internas. O método, a ferramenta, ela não é transformadora. A ferramenta, ela é o processo, mas a transformação, ela parte no momento que eu faço um movimento de profundidade. Se eu ficar no raso que a ferramenta me dá, que as ferramentas me dão, os métodos me dão, eu não vou conseguir, eh, enxergar, né, ou seja, avançar com essa busca, né, pela paz, pela felicidade. Então antes, né, todas as tradições de mistérios diziam que antes de eu começar a trabalhar os métodos, usar os métodos, né, as iniciações e tudo mais que tem, eu preciso primeiro ter a sabedoria. Começo a me despertar pela sabedoria, depois eu aplico o método, porque eu já tenho certa condição de, através da sabedoria, saber como aplicar os métodos. Porque o método, ele tem que ser aplicado, o caminho é único, vamos dizer assim, tá? Existe um único caminho, um único norte, né, a única direção, mas
a jornada é individual. A sabedoria e a compaixão, o amor, são as duas ferramentas que nos levam para esse caminho. Mas a jornada é individual. Então tem que eu primeiro, né, ir me conectando com essas coisas, trazendo isso para minha alma, e depois eu vou à busca de como eu vou trabalhar isso em mim. A forma que eu vou trabalhar vai ser diferente como a pessoa vai trabalhar. A ferramenta pode ser a mesma, mas a forma que a gente vai usar a ferramenta vai ser diferente. O processo, né? Não é a forma, o processo. Bom, da mesma forma que a alma não deixa de orientar-se para a sua origem, apenas porque a personalidade já não reconhece essa direção. Isso a gente já comentou. Então, seguindo aqui. Então, vamos lá. A carta enviada ao príncipe no hino da pérola apenas desperta algo que já existia. Ela não cria sua verdadeira identidade, apenas a recorda. Né? Então, quando a gente chega lá no hino da pérola, quando o príncipe recebe a carta, que ele estava adormecido, né? e identificado com o Egito, ali é o início, né? Quando ele começa a se recordar de sua origem. Né? Nenhum mestre, nenhuma tradição ou nenhum ensinamento pode implantar em nossa consciência aquilo que ela jamais possuíra. Seu verdadeiro papel consiste em despertar uma recordação que sempre esteve presente, mas permanecia adormecida sob as inúmeras identificações construídas ao longo da experiência humana. É mais ou menos aquilo que ele vinha falando, né? Eu digo que às vezes eu venho antecipando as coisas sem saber, né? Porque eu não decoro essas lâminas. Pego o que está lá no livro e venho colocando aqui, né? As frases. Mas é isso, né? Quando eu falei, não existe, né? Existe método, existe. Mas um método é um método de desvelar, né? Aquilo que já existe na gente. Ele é uma possibilidade de utilizar de alguma metodologia, de alguma ferramenta, de um processo para desvelar aquilo que está na gente. Mas meus condicionamentos são diferentes dos teus condicionamentos, né? Então, se eu não tiver a sabedoria para usar os métodos, usar os processos para mim, né? E essa sabedoria que vai me ajudar a desvelar aquilo que, como potência de uma unidade, né, eu trago. Né? A árvore, vamos dizer assim, as árvores, né, cada um tem a sua semente. Todas são árvores, todas vêm de uma unidade, mas cada semente é uma potência diferente. E todas elas têm o seu lugar na unidade das árvores, na origem das árvores, certo? Então nós temos nosso lugar na origem humana. Nossa origem é única, mas as nossas potencialidades são diferentes. Nossa caminhada é única, né? Nosso despertar é único. Então, basicamente, a gente está falando aqui que por isso que é despertar, né? Não é algo que eu adquiro, é algo que eu desperto. A saudade da casa desperta o desejo de retorno, e esse desejo marcará para sempre o caminho daquele que ouviu, ainda que pela primeira vez o chamado da própria origem. Então é isso, né, gente? Essa primeira parte a gente está falando desse escutar, né? Desse despertar, né? E que tudo começa com essa pequena possibilidade de olhar algo vivo, permanente, né? Para além daquilo que é transitório.
Vamos aqui para, acho que é a última parte dessa primeira, última parte da primeira parte, né? Do capítulo 3. Quando o sofrimento deixa de ser apenas dor. Tudo aquilo que nasce está destinado a transformar-se. Tudo aquilo que é formado acabará por dissolver-se. A própria vida manifesta-se como um movimento contínuo de surgimento e desaparecimento. Né? Essa vida identificada, né, com esse nascimento, né? Tudo está em completo movimento e surgimento e desaparecimento. Tudo que a gente pode perceber pelo sentido. Em vez de lamentar a impermanência, decidiu compreendê-la. Então, esse é um dos aspectos, né? Em vez de a gente ficar lamentando a permanência das coisas, né? Os momentos felizes, os momentos tristes, tentar evitar ou tentar se apegar, né? De tudo isso que é transitório, né? E em vez de ficar muitas vezes se vitimizando, né? É uma palavra muito difícil, né? Mas a gente tem que olhar com carinho se a gente não se vitimiza. E isso todos nós fizemos, né? E às vezes eu, né, com todo esse processo que eu já venho, eu me vitimizo, às vezes me pego me vitimizando perante alguma coisa e faz parte, a gente está no processo, né? Então, todos eles estamos na mesma jornada. Perguntou-se por que essa característica natural da existência produzia tamanho sofrimento nos seres humanos. Afinal, se a mudança faz parte da própria estrutura da realidade, por que passamos a vida inteira resistindo a ela? Né? Por que resistimos tanto à mudança? Né? Então, aqui, a mudança é uma causa muito de sofrimento porque identificamos. Né? A gente quer adquirir algo, quando a gente adquire, a gente não quer perder. E assim, né? E assim, isso é uma das coisas, né? Mas a gente vai ver que várias coisas acontecem nesse sentido. Assim. Em cada uma dessas situações existe algo em nós que insiste em preservar aquilo que a própria vida já começou a transformar. E dessa tensão silenciosa entre a realidade e nossa expectativa que nasce boa parte daquilo que chamamos de sofrimento. Né? Isso é boa parte, né? Nem todo sofrimento está relacionado a isso, mas o apego àquilo que é transitório é boa parte do sofrimento. Nos apegamos ao nosso trabalho, nos apegamos às nossas relações, nos apegamos aos objetos, nos apegamos a, aos relacionamentos, né? E porque a gente se identifica com tudo isso como se isso fosse o que nos revela aquilo que a gente é, né? Então, com base no meu relacionamento, eu me revelo aquilo que eu sou, né? Aquele espelho, a questão da transferência nos relacionamentos, né? Que fala muito na psicologia, com base nas coisas materiais, identifico, nas minhas posses, identifico socialmente como estou dentro da sociedade, com base, e assim vai, né? Então, isso tudo é impermanente. E essa é a causa da nossa, essa identificação com essas coisas que nos leva a boa parte disso nos leva ao sofrimento, né? Sofrimento está ligado com boa parte disso. Enquanto a alma permanece completamente identificada com o Egito, acredita que a estabilidade pode ser encontrada na experiência do mundo. Procura segurança nas posses, reconhecimento nas realizações, permanência nos afetos e identidade nos papéis que desempenhamos. Desempenho. A dor pertence naturalmente à experiência humana.
todos atravessamos perdas, limitações e despedidas. O sofrimento, porém, nasce quando a consciência transforma essas experiências transitórias em definições permanentes de si mesmo. Então, né, quando diz assim, mas se a gente conhece o que a gente conhece pela experiência, são perdas, são dores físicas, são dores, né? Então nós devemos negá-las? Essa é uma pergunta, né? Que diz assim, se isso que nos causa dor é só negar? Não, porque isso não vai deixar de existir. O problema é como eu lido com as dores físicas, né? A dor física é algo que a gente pode sentir, por exemplo, né? Com as dores físicas, com as impermanências, com as aflições, com as perdas, né? É algo que eu vou sentir a dor. Mas a questão é como eu lido com a dor física, né? Há possibilidade de eu viver uma vida de felicidade mesmo com dor física? Há, dependendo da importância que a gente dá para a dor. Porque a vida, ela está para além da dor, né? Então, vamos dizer assim, é meio difícil a gente tratar de questões muito profundas e complexas quando eu, a quando a gente está tratando de coisas mais do dia a dia, porque a gente está tão identificado com as coisas do dia a dia, quando trata, né, a viver com dor, né, o limiar de dor de uma pessoa é muito relativo, né, porque essa relatividade é inerente à vida. Então, eh, como eu posso dizer? À medida que se identifica com a dor, mais a dor nos causa sofrimento, né. Quando a gente tem limitações, entender que as limitações existem e que fazem parte da gente, seja uma limitação para uma dor física, o que que a gente faz? A gente ameniza a dor, mas se a dor está presente, não há o que fazer, a não ser amenizar a dor. Eu não posso me identificar com ela, né. Então se eu estou com dor, eu vou buscar soluções para a dor e vou amenizar a dor, né, o máximo que eu posso, mas a vida é maior que a dor. Se eu me apego à dor e começo a achar que a dor é a minha vida, que eu vivo e a dor pertence à minha vida, mais difícil se torna a dor, não? Então, assim, o sofrimento externo, as perdas, as ações fazem parte. Sofrer é natural, né? O ser humano sofre, mas o sofrimento, né? Isso o sentimento de sofrimento, o sofrimento é diferente do sentimento, né? Sentir dor é uma coisa, sofrer pela dor é outra, né? Então a gente tem que a gente quando começa a trabalhar isso, a gente tem um limiar muito maior para lidar com os sentimentos e não se envolver com os sofrimentos, né. É isso que eu quero dizer, é que é profundo isso. Mas à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai, vendo que isso é possível. A dor pertence naturalmente à experiência humana. Todos atravessamos perdas, limitações e experimentos. O sofrimento, porém, nasce quando a consciência transforma essa experiência transitória em aflições permanentes de si mesmo, a identificação, né? Sentir é natural. O sofrimento é a consequência de uma identificação com aquilo que
está o apego ao sofrimento, não é necessariamente o sentimento. Sob essa perspectiva, o sofrimento deixa de ser apenas um inimigo a ser eliminado, ele transforma-se em um mestre silencioso. Cada crise revela um ponto onde nossa consciência permanece excessivamente identificado com aquilo que é transitório. Cada perda mostra onde depositamos nossa segurança. Cada frustração evidencia expectativas que construímos sem perceber. Né? Então, o sofrimento nos leva a expectativas. Né? Ou as expectativas nos levam a sofrimentos. Né? Então, é algo, coisa que se alimenta, autoalimenta. Né? Agora, sentimento é outra coisa. Né? Eu sentir porque o outro está sofrendo é natural. Transformar o sofrimento no outro, sofrimento em mim, não é natural. Né? Não sei se é possível perceber essas dimensões. Né? O que se afirma é algo muito mais profundo. Quando compreendido à luz da consciência, o sofrimento deixa de ser apenas um acontecimento desagradável e torna-se e transforma-se numa oportunidade de reconhecer aquilo que ainda nos mantém preso ao esquecimento. Então aqui a gente termina, tá, essa parte 1 do capítulo 3. E no próximo vídeo a gente continua com a parte 2, nós vamos dividir esse capítulo 3 em 3 partes. O próximo é a parte 2, tá? Que é a raiz mais profunda do sofrimento, o eu que sofre. Quem é esse eu que sofre? Né? Nós vamos entrar nisso. Tudo isso, né, que a gente está vendo aqui, que nessa parte, capítulo 3, é para a gente identificar isso, né? Para a gente olhar para esse chamado. Né? Quando a gente está tratando dessas questões, a gente está olhando para esse. Né? Quando a gente olha para isso, a gente pode identificar aquilo que nos chama, essa nossa essência, aquilo que a gente está se apegando, que não está se apegando, né? E perceber, né? Na alma não é a que sofre. O que sofre é a personalidade que se identifica com as coisas, tá bom? Mas a gente continua, né? E a gente vai avançar nesse capítulo 3, que a ideia é tratar do chamado, né? A gente está aqui, então, focando em todos os aspectos e direcionando sempre para o chamado, né? Que a gente possa perceber esse chamado. Antes de terminar, vou trocar aqui a... Queria, então, né, é um sinal de gratidão, porque a gente hoje estamos aqui, né, e trazer nesse vídeo de hoje, né, no capítulo 3, que a gente está tratando desse olhar, né, do peregrino que está no Egito e que recebe a carta do pai, ou seja, dos pais, né, pai e mãe, né, pai e Espírito Santo, a igreja católica, né, Atman e Budi, né, no Vedanta. Né, então, esse chamado dos pais, né, do espírito e alma, né, e, dizendo assim, traduzindo uma linguagem mais, né, que a gente possa, então, escutar essa
essa carta, essa algo né, que chega a nós todo santo dia, porque está sempre presente em nós. Então, esse eu queria terminar esse vídeo com essa reflexão. Mais uma vez, pedindo para as pessoas, né, que estão aqui, os peregrinos que estamos juntos, que a gente continue aqui com alegria, né, que a gente possa estar todas as terça-feiras aqui compartilhando essa jornada de alma. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.